versículo 6. Hoje nós estamos na quarta bem-aventurança. Estamos dando continuidade ao Sermão do Monte. Nós vimos a pobreza de espírito, a renúncia de si mesmo, vimos o choro pelo seu pecado, pelo seu estado, e vimos o espírito manso, que é aquele teste com a sociedade, a preparação para o confronto externo. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos ver: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nesta bem-aventurança, fome e sede de justiça. Aqui, nesse sermão, como a mensagem é uma só, já está preparando o homem, o crente, o discípulo, já está agora sentindo as misérias do próprio mundo de pecado. Ele já se aquebrantou diante de Deus, já chorou por si mesmo, que esse choro é eternamente. Ele já recebeu de Deus a mansidão e já está se preparando agora para sentir as misérias do mundo. Louvado seja Deus. O próprio profeta Isaías, ele profetizou falando sobre isso. Isaías 55, versículo 1 e 2 diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei. Assim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, e vinho e leite. Versículo 2 diz assim, a parte última do versículo: ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará com a gordura. Então aqui nós estamos vendo que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Todas as bem-aventuranças têm a obrigação e a recompensa e a promessa, né? Aqui nós estamos vendo que esses que têm fome e sede de justiça, eles serão farto, né? Louvado seja Deus. Aqui há algo interessante que eu quero falar, é que muitas vezes quando a gente vem para a obra de Deus, para o ministério, quando se converte a Cristo, a gente começa a sentir fome da palavra, fome da justiça de Deus. Mas o que eu descobri nesse Sermão do Monte é que, lembra que eu sempre citei aquela necessidade de aprender, aquela necessidade, a gente tem aquele desejo de pregar, aquele desejo de ser reconhecido, né? Aqui talvez a gente não vê muito, mas em igrejas que tem muitos pregadores, quando a gente é levantado ao obreiro, parece que há uma competição invisível para crescimento. Aí você almeja, estuda a palavra, come a palavra, né? Busca em Deus e querendo ser usado por Deus. Mas é interessante que aqui nós estamos falando dos princípios que regem o reino de Deus. Muitas vezes o nosso desejo, sem que nós percebamos, é um desejo até egoísta, é um desejo de crescimento, é um desejo, a gente deseja pregar. Às vezes nós não estamos nem ligados no que é o reino de Deus, ou no que é a preparação para o reino de Deus, mas nós queremos o quê? Lá no fundo existe um pouco de vaidade, que é o desejo que nós temos de sobressair, ou de aquelas pessoas que recebem um chamado, um desejo de viajar, pregando o evangelho, né?
vai de cidade em cidade, de ser reconhecido, e a gente escuta tanta profecia, o próprio Deus fala assim com a gente: eu vou soprar o seu nome. Quem já ouviu essa profecia? Que vai soprar o nome da gente. Só que, quando Deus fala conosco dessa forma, a visão do Senhor, a visão de Jesus, é o reino de Deus e as almas, e o quebrantamento do nosso coração. É cada dia mais morrendo para nós mesmos e vivendo a vida em Cristo Jesus. E quando a gente escuta isso, a gente busca, mas o nosso objetivo, muitas vezes, não é o reino de Deus. O nosso objetivo é pregar com muita eloquência, é crescer, viajar, é ser reconhecido pelos homens. Muitas vezes nós, sem perceber, isso aí eu percebi, esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude em nós mesmos, eu percebi isso agora. Eu não tinha, toda a vida eu tive sede, muito desejo de pregar. Eu queria pregar a palavra igual aquelas pessoas que pregam, que nem respiram, né? Não é daquele jeito, aqueles que falam, começam a... Hoje eu não dou mais valor nesse tipo de pregação, mas antigamente eu queria pregar assim. Então a gente busca para pregar dessa forma e ser reconhecido, viajar, ser convidado a pregar. Esse é o desejo que fica lá no fundo do nosso coração. Mas a mensagem do Sermão do Monte aqui é bem o contrário. A visão aqui é a preparação do discípulo, do servo de Deus para o reino de Deus. É a preparação, é morrer para o mundo e viver a vida em Cristo Jesus, despojado de toda vaidade, de toda fama, que lá no fundo fica dentro do nosso coração. É interessante isso, eu lembro da palavra que o próprio Jesus, ele deu, falando sobre João Batista. Esse capítulo 11, João Batista envia 2 dos seus discípulos, que ele já estava no cárcere, preso, e ele envia 2 dos seus discípulos para perguntar se Jesus era mesmo Cristo enviado ou se ele deveria esperar o outro, né? Jesus então responde esses 2 discípulos que foram enviados, usando o profeta Isaías, né? Versículo 5, ele responde assim, versículo 4 diz: e Jesus respondendo disse-lhe: ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vede. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que se não escandaliza em mim. Olha aqui a mensagem que Jesus deu a João Batista. Aí o Senhor Jesus vem questionando as multidões, né, que estavam ao redor, falando o que eles foram ver no deserto, se foram ver uma cana agitada, uma pessoa agitada. Jesus: não. Foram ver o profeta? Sim, muito mais que um profeta. O próprio Jesus dá testemunho dele. Diz assim: eis que muito mais que um profeta. Aí ele fala assim, ele dá testemunho e fala: ó, João Batista é aquele que o Isaías profetizou, né? Isaías 40 está falando sobre isso, né? Eis que diante de tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. E em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas, olha aqui, o menor, aquele que é o menor no reino dos céus, é maior do que João Batista. Então veja que Jesus, exortando aqui, falando das multidões sobre João Batista, que ele foi um profeta, né, que a lei e os profetas vieram até João Batista. João Batista foi o último profeta. Ele foi um homem valoroso, ele foi aquela pessoa que o profeta Isaías anunciou ele, dizendo que ele ia preparar o caminho de Jesus. E tanto foi o que ele fez. Ele pregou o arrependimento,
levou ao batismo, limpando a humanidade para receber o enviado, o Messias, né? Mas Jesus aqui está dizendo que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. E até ele foi o maior profeta. Então veja aqui o que o Senhor está dizendo, versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Aqui não é um elogio, aqui é exatamente o que eu estou falando. Nós não temos visão de reino de Deus. A nossa visão, tanto na busca do Senhor, quando buscamos 24 horas, há pessoas que oram tanto que tem calo no joelho, mas a visão é no seu próprio ego, no seu próprio eu, quer crescer, quer pregar, quer ser reconhecido, quer que o nome seja espalhado pelo vento, que todos conheçam. Então, o intuito interiormente não é o reino de Deus. Por isso que Jesus está dizendo aqui que desde os dias aqui o autor que escreveu, Mateus, está dizendo, desde os dias, Jesus estava nos dias de João Batista, até hoje. Então veja que desde os dias de João Batista até hoje se faz violência ao reino de Deus, porque nós não compreendemos o real sentido desse sermão do monte que Jesus está nos ensinando. Ele está tratando com o homem no seu interior, ele está derrubando a altivez, está derrubando todas as barreiras que estão dentro do nosso coração, para nos preparar para um dia estar literalmente no reino de Cristo, no reino de Deus, aonde Ele é o rei, e essas são as leis que são colocadas dentro do coração do homem. Então veja que até nos dias de hoje, porque isso nunca vai mudar, nunca vai mudar. Nós estamos caminhando para o reino de Deus, mas pela força, pela misericórdia de Deus. Mas o nosso foco não é o reino de Deus, é em nós mesmos. O foco é em nós mesmos. E esse sermão do monte é exatamente para contrapor essa altivez, esse ego que existe dentro de nós, que para estar no reino de Deus precisa cair por terra, né? Louvado seja Deus. Veja aqui o versículo 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, este é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha aqui, né? Nós somos livros de Apocalipse, que tem quem tem ouvidos, ouça, que é aquela mensagem para a igreja. Aqui está dizendo, quem tem ouvidos, ou seja, quem pode entender o mistério que Deus, que o Senhor Jesus está nos ensinando, que o foco nunca é o nosso, o aparecer, ou ser famoso, ou ser reconhecido, mas sim olhar pela miséria do pecado no homem aqui, porque é fome e sede de justiça. Que justiça é essa? Justiça de Deus na nossa vida, a justiça de Deus. E essa justiça, ela tem que estar dentro de nós mesmo, dentro de casa, com os nossos entes queridos, na sociedade, conosco. Nós temos que exercer a justiça de Deus. Mateus 6,33 diz assim, a gente fala muito esse versículo, mas esquece desse detalhezinho. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A gente sempre fala, buscai primeiro o reino de Deus, e esquece de frisar bem a sua justiça, porque o homem, se ele não trabalhar, como nós estamos estudando aqui, daqui a pouquinho nós vamos ver, se a nossa justiça não exceder a justiça daqueles que eram doutor da lei, né, nós então não servimos para nada, né? Quem diz aqui o versículo
versículo 20, né? Nós vamos chegar lá, mas só para citar que está dentro do tópico. Porque vos digo que se a vossa justiça, está falando da minha justiça particular, a minha justiça em casa, com relação a filhos, em relação a parente, quem mora junto, quem é casado, é marido e mulher. Então tem que exercer a justiça de Deus, ela tem que permanecer no nosso coração. Porque se a nossa justiça, como herdeiro do reino de Deus, não for diferente daqueles doutores da lei, daqueles que ensinavam os profetas, ensinavam a palavra de Deus, diz assim: não exceder aos dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Então veja que essa fome e sede de justiça é algo assim que precisa arder no nosso coração. Nós temos que ser justos com relação a todas as situações que nós enfrentamos. A igreja de Corinto, quando Paulo foi exortar a igreja, falando sobre as dissensões dentro da igreja, ele falou que ninguém ali estava buscando a justiça do incrédulo, levando a litígio, a julgamento do incrédulo. Paulo estava repreendendo que é melhor sofrer o dano do que levar contenda para o incrédulo. Melhor sofrer o dano não é coisa fácil. Às vezes você é lesado com relação a algum objeto, ou algum dinheiro, ou qual seja o que for. Normalmente o que mais pesa no coração do homem é quando há questões financeiras, né? Mas às vezes mas aqui Paulo estava exortando que é melhor sofrer o dano em todo sentido, muitas vezes, submeter à justiça de Deus, porque a Bíblia diz que nós não podemos vingar nós mesmos, mas nós temos, o Senhor é o justo juiz, e Ele, a justiça, Ele que traz a justiça para nós, né? É Ele que nos julga, é Ele que julga a nossa causa. Quando Deus julga, Ele julga retamente segundo a sua boa justiça. Se eu vou buscar justiça para mim mesmo, com certeza, da parte de Deus, se eu levar diante de Deus algumas questões, eu vou sofrer alguma coisa, porque nunca somos justificados totalmente, nunca somos. Sempre nós temos a nossa parcela de culpa, de injustiça, nós temos a nossa parcela. Então, se eu levo diante do juiz justo, que é o Senhor Jesus, como diz, a lapada não vai correr só para aquele que eu apresentei, vai vir para mim também, porque normalmente costuma ser, se não for mais, pelo menos no mínimo meio a meio leva, né? Porque nós também não somos justos a ponto de chegar diante do juiz justo, julga minha causa. Se o Senhor for julgar, Ele vai julgar segundo a sua justiça, porque a própria palavra de Deus diz que o Senhor não se deixa escarnecer. Sabe o que significa isso? Ele pode me amar, porque eu sei que Ele me ama, mas Ele não vai passar a mão na minha cabeça quando eu estou errada. A misericórdia dele permanece. Porém, se há algo que há consequência, eu vou sofrer a consequência, porque Ele não é porque Ele me ama que vai compactuar com o pecado, que vai compactuar com a injustiça, né? Por isso é que nós temos o dever de buscar ter fome e sede dessa justiça segundo o reino de Deus, segundo Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós temos exemplos, né, aqui na Bíblia. Ele chama 3 homens de justos: Noé, Daniel e Jó. Agora, Noé, Pedro também dá testemunho da justiça de Noé e dá testemunho também da justiça de Ló. Vamos ver primeiro então Noé. Quem foi Noé? Vou pegar lá em Gênesis, não, vou pegar em 2 Pedro, versículo 2, é só algumas páginas, não vou ler inteiro. Diz assim, versículo
capítulo 2, versículo 5, depois o 7 e o 8. Diz assim: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça. Então veja, Noé é um exemplo de homem que tem sede e fome de justiça, porque ele viveu num período, todos sabem, conhecem a história de Noé. Durante o tempo que ele estava construindo, antes até mesmo de construir aquela arca, ele já era pregoeiro da justiça, igual nós estamos fazendo hoje. Nós pregamos o evangelho, hoje quase não se prega mais o evangelho de verdade, mas já houve tempo que havia muita pregação do evangelho, até nas praças, o ar livre, nos hospitais, tinha pregação do evangelho, ainda tem, só que hoje é menos, né? Hoje os crentes ainda estamos mais egoístas do que já fomos antes, né? A gente é voltado mais pelos nossos próprios interesses, mas sempre houve a pregação do evangelho de um jeito ou de outro. Hoje as redes sociais estão pregando o evangelho, as igrejas estão pregando, mesmo que seja do crente para crente mesmo, né? Porque o correto é pregar para aquele que não ouviu, né? Para trazer para Cristo. Mas hoje a gente prega. Então Noé, ele foi esse pregador naquela época. Ele via aquele mundo injusto, cheio de pecado, e aquelas vidas sendo caminhando para a destruição, porque ele sabia que haveria um dilúvio e ia matar toda a humanidade. Então ele foi um pregoeiro, ele pregava para livrar aquelas pessoas, aquela humanidade naquela época, livrar eles da morte eterna, da destruição total. Mas ninguém deu crédito, tanto que aqui Pedro fala assim: livrou, guardou Noé, pregoeiro da justiça. Agora imagina, pensa no tempo que Noé viveu, né? E veja como foi que ele fez. Ele pregou a justiça, pregou o caminho do Senhor, mas ninguém deu ouvido. Aí Pedro ainda dá testemunho de Ló, diz assim, e livrou o justo Ló. Ló, a gente sabe que já é outra situação, já Sodoma e Gomorra, né, que foi destruída pelo fogo. Todos esses períodos, tanto de Noé como de Sodoma, é comparado ao mundo de hoje. Nos evangelhos é falado sobre Sodoma, é falado sobre o tempo de Noé, comparando o que é a vinda de Jesus, né? O tempo de Noé anuncia o que é a vinda de Jesus, e o tempo de Ló e de Sodoma anuncia o quê? A podridão do mundo, o estágio de pecado, de tal maneira da mesma forma que estamos hoje vivendo. Então esses exemplos estão vivos hoje. Hoje nós estamos o quê? Aguardando. Sodoma foi destruído pelo fogo, e hoje nós estamos o quê? Aguardando a vinda de Jesus. E esse mundo lá, os ímpios vão perecer. Os ímpios vão perecer. Tudo isso vai ser transformado em fogo, vai ser destruído, literalmente vai ser. Então qual é a pregação hoje? Jesus vai voltar, o Senhor, o Sermão do Monte, nos preparando para estar nesta eternidade, né? Então veja aqui, e livrou o justo Ló, enfadado da sua vida, da vida, não da sua, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas, sobre as obras do mundo. Então veja que ele afligia a sua alma todos os dias, mediante ao mundo de pecado, o mundo de injustiça, né? A sua alma, ele tinha a fome e a sede pela justiça de Deus. Por isso que ele não conseguia, a sua alma se contorcia de ver tanta injustiça no mundo, de ver tantas obras más no mundo, tanto pecado dominando, e ele sofria todos os dias
dá testemunho dessa justiça. Esse é o maior exemplo. Agora vamos ver o que diz lá em Ezequiel 14. Ezequiel 14, quando o Senhor Jesus vai falar, já falou de Noé, nós já falamos de Noé, mas Daniel, quem foi Daniel? Daniel, o Espírito Santo dá testemunho dele, de um homem justo. Daniel, no capítulo 9, a gente vai ver quando ele consegue entender pelo profeta, os escritos de Jeremias, ele entende que o cativeiro, daquele povo durava 70 anos. O que aconteceu com ele? Ele se prostrou diante de Deus e ele começou a confessar os seus o pecado de toda a nação de Israel, como se fosse o próprio pecado dele. Então ele se colocou na condição de pecador. Ele pegou todos os pecados dos reis, dos profetas, dos sacerdotes, do povo, tudo que se voltou contra o Senhor, e colocou sobre os seus ombros e apresentou diante de Deus com gemido. Aqui, capítulo 9, eu vou ler só algumas partes, que essa oração dele vai do 4 até o 19. Eu vou ler só algumas partes. Diz assim no 4, parte B: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos, olha aqui, ele se colocando, trazendo todo o pecado da humanidade, apresentando como uma atalaia diante do Senhor. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente. Fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, e aos nossos príncipes, e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Olha, versículo 7: A ti, Senhor, pertence a justiça, mas nós a confusão de rosto, como se vê neste dia. Aí vou dar continuidade até o 19. Então veja que ele está tomando sobre os seus ombros o pecado de todo mundo. Os profetas, aqui no versículo 6, ele está dizendo que os profetas que falaram aos líderes, aos reis, aos sacerdotes, e eles não deram ouvido. Não foi Daniel que não deu ouvido, mas ele está aqui se colocando na posição, trazendo sobre ele o fardo daquela nação, a rebeldia do povo, a incredulidade, tudo aqui, as iniquidades cometidas pelos reis, que governavam na época, pelos sacerdotes, sumos sacerdotes. Então ele se coloca na posição e buscando o que? A justiça de Deus. O que é isso? Não é alguém que chora pela miséria da humanidade, que clama pela justiça de Deus, alguém que não se conforma com a injustiça do pecado, a injustiça das iniquidades praticadas pelos homens, pela sociedade, ou até pelos seus entes queridos. Nós agora, quem de nós não se contorceu no coração de ver o que está acontecendo? Agora sumiu das redes sociais um pouco, mas o que tem acontecido aí quantos homens e mulheres e até crianças não foram levados presos como bandido porque estavam se manifestando, querendo algo melhor para a nação, Então veja, isso aí é um ato que dói dentro da gente. A gente fica sentindo. Quem não sentiu quando vê esse mando e desmando desse líder, Eu não disse citar o nome aí, Todos sabem. Quem que não disse? Não se coloca assim. Eu mesmo peguei, Senhor, o que vai ser dessa nação? Se não tiver mais, não tem mais nada que barra, tem nada, tem uma palavra superior, só a tua, Pai. Se o Senhor não descer e fazer, a humanidade é perdida. Quem não se contorceu com essa injustiça que nós vimos aí? Então isso aí é essa justiça que é ou não é desesperante. A gente se sente desamparado
pela sociedade, quando a gente vê que a própria justiça do país, ela está abaixo da palavra de um homem. Aí não é triste isso? Quem não sentiu alguma coisa desse respeito? E eu me senti, tinha hora que pensava, meu Deus, o que vai ser? Se não tem ninguém que vai barrar, o que vai acontecer? Graças a Deus não sei, né? Porque a gente também, nós temos esse péssimo defeito, de se esconder dos problemas, né? Se o problema está lá, a gente recolhe, mas o correto é a gente buscar ter fome e sede de justiça, dobrar o nosso joelho e buscar a justiça de Deus, a verdadeira justiça, se conduir com toda a justiça que há no mundo. Agora, o último é Ló, né, que está citado aqui. Eu não li, né, Ezequiel 14, que diz assim, vou só dar um exemplo, Deus repreendendo a justiça dos castigos de Deus, a justiça dos castigos de Deus. Quando o Senhor vai falar, no versículo 21 diz assim, porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, Deus, mas quem vai ler o capítulo 1 vai perceber que Deus manda 4 juízos sobre a terra, e ele diz assim, 4 juízos, a espada, a fome, as bestas feras, a peste, e ainda que estivesse no meio dela, ou seja, da terra, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça só livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor. Quem vai ler o texto vai ver, nem filho, nem filha, ninguém eles podem com a sua, eles são justos, a Bíblia está testificando, são homens justos, porém a justiça dele não vai livrar nem filhos e nem filhas do juízo que Deus está mandando para a terra. Então, essa justiça, ela precisa estar dentro do nosso coração, porque a minha justiça não salva nem filho, nem neto, nem ninguém, ainda que nós queiramos, mas a nossa justiça, ela só serve para nós mesmos, só vai, a nossa alma apenas é livre, cada um é particularmente individual diante de Deus, embora na sociedade como igreja, somos um corpo, temos que cuidar, sofrer pelas injustiças uns dos outros, porém, a minha justiça, por maior que ela seja, ela não salva nem filho, nem filhas, ninguém, somente a minha própria alma. Isso significa que nós somos, mesmo que somos um corpo, mas em questão de salvação, nós somos individuais diante de Deus. Nós conhecemos a história de Jó. Jó também foi considerado justo, um homem justo e temente a Deus. O próprio Deus dá testemunho dele, que ele desviava do mal. A Bíblia diz que ele, quando os filhos dele saíam para comemorar o aniversário, ele ia sacrificar em nome deles, que porventura eles tenham pecado, tenham entristecido o Senhor. Ele vai e faz sacrifício, né, por causa dos filhos, para perdoar, para Deus perdoar os pecados, para não sobrevir sobre ele a destruição. E nós vimos, se a gente ler o 29 e o 30, a gente vai perceber que Jó, ele foi uma espécie de pai protetor para toda a sociedade. Todos que chegavam diante de Jó recebiam sustento, recebiam a palavra amiga. Ele era aquela pessoa que relata lá no 29 e 30, né, e 31, relata que quando ele passava, os anciãos da cidade preparavam uma mesa, uma cadeira para ele sentar. Era um homem honrado na sua justiça, e era uma pessoa que desviava do mal, né? Mas aqui está dizendo que a justiça dele não consegue salvar nem filhos e nem filhas, somente a sua alma, né? Então essa fome e sede de justiça. Quem tem fome e sede de justiça serão o quê? Fartos. Serão fartos. Agora, essa satisfação
E essa fartura, será que nós vamos ter ela plenamente aqui na terra? Aqui, nesse momento? Agora é o momento do nosso deserto. Assim como aquele pessoal saiu do Egito, aquela multidão de hebreus saiu do Egito e caminhou 40 anos no deserto. Isso simbolizando o quê? A nossa jornada terrena, que é o período do preparo. Eles saíram rumo à terra prometida. Nós estamos caminhando agora rumo também à nossa terra prometida, eterna, né? A nossa, lá em Hebreus, vai perceber que nós estamos aguardando uma terra prometida, né? Um descanso eterno, que aquele pessoal do deserto, eles aguardaram o descanso, que era essa terra que foi prometida desde Abraão, né? Mas lá em Hebreus explica que essa não é o verdadeiro descanso do povo de Deus. O verdadeiro descanso do povo de Deus é no reino de Cristo, no reino dos céus. Por isso que Jesus está ensinando aqui, ensinando o quê? A lei que era praticada através de sacrifício, agora está colocando ela dentro do nosso coração. Por isso que lá no Evangelho de João, capítulo 16, acho interessante que a gente pôr essa parte aí, que o próprio Espírito Santo, que antes do Espírito Santo vir, nós não éramos convencidos nem do pecado, nem do juízo e nem da justiça. Versículo 8 diz assim, e quando ele vier, que é o Espírito Santo Consolador prometido, quando Jesus subiu, ele enviou o Espírito Consolador, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O que o Espírito Santo faz? Ele nos convence, ele nos coloca de frente com nós mesmos e em confronto com as nossas atitudes, com o nosso estado de pecaminosidade, né? Ele nos coloca de frente com nós mesmos. E o que ele vai nos ajudar? O quê? A nos aperfeiçoar. Por isso é que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9 diz assim, do pecado, porque não creem em mim. Jesus falando. Porque depois que Jesus subiu, ele pagou o preço pela humanidade e subiu, o Espírito Santo desceu, aquela nação viu que cometeram o pecado contra o inocente. Viram? Aí por isso está dizendo, do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Olha aqui, perderam a oportunidade de ouvir as palavras, de aprender, né? Perderam, toda aquela nação perdeu a oportunidade de receber o juiz justo, porque tudo que Jesus ensinou aqui era em confronto com toda a realidade que eles viviam. Eles esperavam um rei que sentasse no trono, esperavam alguém que fosse comandar, resgatar a escravidão dos judeus do poder de Roma. Eles esperavam um rei que chegasse e destruísse tudo. Tanto que temos o exemplo de João e Tiago, né, chamado filho de trovão. Certa vez houve uma contenda lá numa aldeia que eles foram. Ele falou, mestre, quer que eu ore a Deus para descer fogo do céu e consumir esse fogo? Então era de sangue quente, eles queriam reagir com a espada. Não lembra de Pedro, quando foi, os soldados vieram pegar Jesus, ele cortou a orelha de um soldado, porque eles achavam que a justiça era olho por olho, dente por dente. Mas aqui nos ensinos de Jesus é tudo o contrário, é submeter, oferecer a face, né? Então é tudo muito diferente daquilo que eles entendiam que era para ser. E o versículo 11 diz assim, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quando Cristo morreu na cruz, ele julgou Satanás, só que ele ainda não recebeu a sentença, ele ainda está no mundo, né? Ele vai receber a sentença. Quem acompanha o estudo do livro de Apocalipse vê que no final ele recebe a sua sentença. É igual a gente pode
comparar isso à justiça comum, vamos citar como se fosse um delito, né? Ele é pego e ele fica aguardando o quê? Julgamento. Então, é como quem diz, ele está na cadeia, esperando o julgamento para descer para o presídio, né? Que é o lugar onde ele vai pagar toda a sentença. Na vida espiritual é assim também. O homem que morre nos seus delitos, ele já está na sua cadeia, que nós chamamos de inferno. Mas um dia ele vai sair daquela cadeia, vai ser condenado e vai descer para a prisão eterna, que é o lago de fogo. Aí ele vai ficar eternamente. Só que o delito da justiça do mundo pode vencer, né? Algumas prisão perpétua, né? Mas outras podem vencer. Mas essa que não vence é eternamente, igual o Evangelho fala, que é onde o bicho nunca morre, né? Ali está queimando a vida inteira e não morre. O bicho, que é a pessoa, né, que está lá, não morre. Louvado seja Deus. Apocalipse 21, versículo 6 e 7 diz assim: quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Agora vem a promessa: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então veja aí algo. Aqui como está dizendo, esses serão o que? Fartos eternamente na justiça de Deus. Apocalipse ainda 22, 17 diz assim: e o Espírito e a esposa ou a igreja dizem: vem. E quem ouvir, quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Então olha aqui, o Espírito de Deus fala: vem. A igreja fala: vem. E quem não ouvir as palavras ainda diga: vem, né? E aí repete novamente: quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então vou repetir para a nossa memória o versículo 33 de Mateus 6. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Olha aí, quem busca a justiça de Deus, o reino de Deus, a visão de reino, a visão não do seu próprio ego, mas do reino, da causa de Cristo, e busca a justiça de Cristo, anda nessa justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. É aquilo que Paulo fala, né? Tudo que for digno, tudo que for de boa fama, tudo que for bom, tudo que for maravilhoso, nisso pensai, porque é isso que convém para os servos de Deus, para os herdeiros do reino de Deus, para que nós possamos ser fartos. Então, para finalizar, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.